Depois de vivermos um boom democrático nos primeiros anos deste século, estamos assistindo a vários exemplos de retrocesso que sinalizariam um declínio da democracia no planeta. Qual a diferença entre Hugo Chávez e o líder do Partido Comunista Chinês? O venezuelano adora uma eleição. No dia da eleição, Hugo Chávez nem precisa roubar voto. O problema são os outros 364 dias, quando ele faz qualquer negócio para que a oposição não chegue perto do poder. O que esta imagem mostra, além do ar poluído de Beijing, é que a liderança do Partido Comunista Chinês, firme 20 anos depois do massacre na Praça da Paz Celestial, fez o dever de casa. Estudaram o declínio do Império Soviético e ofereceram a barganha ao público. Consumam, vivam como capitalistas, mas não questionem a liderança do partido. E nada de agitar pela internet. Eles se tornaram mestres em patrulhar 1 bilhão e 300 milhões de pessoas online. E por falar em Império Soviético, a versão século XXI do czar russo nem se abala. Ele oferece estabilidade em troca de liberdade. Mantém o verniz da democracia constitucional. E quando as massas ocupam a praça no ardor da Revolução Árabe? O que acaba de acontecer no Egito parece dar razão ao nosso autor. Os militares fecharam o parlamento, esvaziaram o poder decisório da presidência. E só depois admitiram declarar um muçulmano da oposição vitorioso nas urnas. Parece mais a primavera e não o outono dos patriarcas egípcios. O que é assustador, que a democracia acabe servindo como uma espécie de pele de cordeiro para os tiranos. Cada país traz, traz como corpo, né? Traz uma memória emotiva do que passou. A participação do povo efetiva na democracia, não no voto, mas no dia a dia. Quando você vê certos países, ou sei lá, Inglaterra é muito assim, Estados Unidos é muito assim, ela vai muito além do voto. Mas você não concorda e aí que se a instituição sabe qual é a sua função e que a sua função é diretamente ligada ao público e a serviço da democracia, menos do que ao partido, ao governante de plantão ou ao coronel, seja lá o nome que cada país der para o seu poderoso, aí a coisa funciona melhor. Aí você pode, inclusive, se despreocupar. Você pode ser povo, jogar futebol, se divertir com a final, e não tá imaginando que lá na calada da noite os caras estão fazendo... Mas aqui você tem que pressionar o Supremo, porque para ele julgar o mensalão que está esperando há 7 anos. Ou o crime vai, como é que fala, prescrever. E aí todos os, sei lá... Porque o modelo é muito indireto, é muito longe. Assim, depende de um deputado, de um parlamentar, não sei o quê. No modelo mais direto, não com esse plebiscito a cada semana, mas no modelo de que associações decidam, que outras instâncias decidam, e não só a Câmara, não só o Senado, você teria isso mais perto. Você teria isso mais próximo, mais cobrança, etc. Então, é um modelo muito... É muito em cima, né, a decisão. Mas então aí que tá, falando do tempo, né, cara? Depende de quem também, como isso foi construído esse poder, né? Esse poder vem de uma galera de cima, rica. De alguma maneira, eles nunca vão querer perder esse poder, que é um pouco a nossa história, que é um pouco a história da Venezuela, né? Que daí inverteu e em nome dessa inversão, a nossa Constituição, a nossa lei não é feita para proteger uma classe. Está tudo escrito lá com base na igualdade. Eu acho que são as pessoas dentro da instituição que manipulam e manobram os sistemas para eles protegerem os mesmos. Para que exista essa mudança e para que exista esse revezamento de classes, só educação. É só a educação que, a longo prazo, constrói uma democracia eficiente, porque você pode saber o que você quer, mas você normalmente não acredita que você quer, você pode. Que eu acho que é um pouco a nossa história aqui. Você só vai ter essa crença com essa atitude com a educação, inclusive para conhecer os meios. O certo seria a velha democracia do liberalismo americano, mais radical, antigo, não esse de hoje, etc., que fazia plebiscito a toda semana para qualquer coisa. Diretor de escola, você faz tanto plebiscito que você enlouquece a cabeça do suposto ditador e ele não tem como vingar o tempo inteiro. Qualquer província vai decidir se o Rio passa, uma coisa passa por aqui ou passa por aqui, plebiscito. Mas tem outra característica da democracia, por exemplo, que eu acho que é fundamental, é que você tira o exemplo, assim, sei lá, da China, da Rússia, da Alemanha nazista e tudo mais, que é a ideia de que só há 2 ideias em confronto.
uma ideia e o seu contrário. E mais nada. Sei lá, se você pegar o Stalin, que odiava os capitalistas, ou os nazistas que odiavam o comunismo representado pelos judeus. Então, ou você é uma coisa, você é outra. Você é uma coisa, você é outra. Você nunca pode... Não existe espaço para nesses totalitarismos, qualquer um desses que você pensar, no Chaves, e até que ponto isso aqui também não está no Brasil. Que você só pode pensar isso ou aquilo. Se você for isso... Ok, você está alinhado com o poder, ok. Se você criticar, você necessariamente é o seu oposto, que é ruim, não é? Como se todo o pensamento político no Brasil fosse encaminhando para apenas duas coisas, uma em seu contrário. Assim, a gente repete um pouco da velha história de Arena MDB, como se a gente vivesse ainda um bipartidarismo. Isso, você pega as redes sociais, a guerra é essa. E quando tem milhões de outras opções, assim, tem outras opções, tem de ideias e outros pensamentos, e a gente fica o tempo inteiro, até nós, supostamente melhores esclarecidos, nos pegamos nessa mesma guerra. PT, então, não são PSDB. pequenas tiranias, mas que se somadas parecem se transformar numa grande tirania. Mas eu acho que volta de novo para essa dicotomia. Daqui a pouco, assim, se você não criticar os Estados Unidos, é porque você apoia um regime como o chinês. Porque, afinal de contas, é o Estado pelo povo, onde tem igualdade, sabe? Você... então você é contra a falta de liberdade que tem na China? então você é um americano, imperialista. Eu sempre medo quando converge para isso daqui. Esse manifesto é burro. Na hora do manifesto, se é isso ou aquilo, isso é burro, né? Quem resiste à militância homossexual? É a bancada, é o parlamentar católico ou é o parlamentar evangélico? São os dois. Não, é muito mais quem milita anti-homossexuais é muito mais a bancada evangélica. Mas tem várias igrejas evangélicas que, inclusive nos seus cultos e etc., são muito mais liberais do que a igreja católica. Talvez não estejam devidamente representadas no parlamento. Mas é muito mais fácil um gay ter guarida num segmento da igreja evangélica hoje do que na igreja católica. Talvez não nas igrejas mais importantes, mas... eu não conheço tanto para saber. Eu acho que a igreja, os evangélicos, eles negociam melhor porque são mais recentes, é mais recente o poder deles e tal. Agora, no Congresso e a histeria, o que se vê na mídia, é um grito primeiro dos evangélicos em relação aos homossexuais. Mas tem muita igreja que, inclusive, chama para os cultos na periferia e tal. Que é mais acolhedora, né? Inclusive por questão de querer mais fiéis, né? Tomara que essa zona cinzenta, que eu acho que é a democrática, se expanda e não diminua. Que a impressão que eu tenho é que é disso que essas tiranias se aproveitam, né? E no Partido Comunista Chinês, ou você concorda com o partido, ou você será eliminado.